eu quero fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse assunto do Concílio de Nicéia. Quais, né, são os principais erros? Ou, eu vou chamar assim, eu vou destacar com palavras talvez mais claras, né? Quais foram os principais erros ou as teorias conspiratórias, né, sobre este importante evento histórico do cristianismo, que a gente tem ouvido, né, ao longo da história e que muitas vezes são repetidos como uma falácia, né? As pessoas vivem falando as mesmas coisas, né? Quais são as principais teorias conspiratórias em torno, né, de Constantino, do Concílio de Nicéia, desse assunto de trindade, né? O que vocês podem falar sobre isso para mim? Eu acho que talvez seja interessante até colocar um pouco de história para desmistificar a ideia de que a trindade é uma criação de Constantino, inclusive, numa forma imposta, né, e que isso surgiu a partir desse concílio depois. O que as pessoas às vezes não sabem é o seguinte: você tem, primeiro que todo esse debate que a gente discutiu sobre a divindade de Cristo vem justamente de Alexandria, por causa do bispo de Alexandria, Alexandre, e do presbítero que era Ário, né? Então, nesse tempo, por exemplo, quando eles fazem toda e difundem o credo, depois vão citar novamente a questão do credo, principalmente em relação ao filho, né, gerado, mas não criado. E depois acho que alguém perguntou sobre por que ele é o primogênito da criação. Eu vou explicar isso depois, tem uma questão importante aí. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte: nesse tempo do concílio, junto com o bispo de Alexandria, estava Atanásio. Atanásio era um jovem naquela época, ele devia ter uns 25 anos, e ele era diácono, né, que apoiava o bispo de Alexandria, Alexandre, que era contra, né, fazer a contraposição a Ário. Bem, Atanásio, nesse tempo do concílio, ele não tinha muita participação, né? Atanásio, ele depois vai se tornar presbítero e depois bispo de Alexandria com 30 anos. Só que o que acontece? Depois do concílio de Nicéia, né, muitos não sabem disso, por isso que tem essa teoria da conspiração, muitas vezes, de que foi Constantino que criou a trindade. O fato é que Constâncio, né, filho de Constantino, inclusive, pegou o Atanásio, porque Atanásio ele começou a travar uma luta em favor da ortodoxia da trindade, enquanto que Ário ainda continuava, né, mesmo perdendo, mesmo tendo sido depois fugido de lá, de certa forma, ele ainda continuou, esse debate ainda persistiu, e o problema é que Constantino absolveu Ário, né? Por quê? Porque tinha preferência pela teologia ariana, né? Afinal, politicamente era interessante para ele isso. E aí o que acontece? Atanásio ele foi 5 vezes exilado justamente por causa dessa luta. O que fazia? O Império mandava, sabe, é que nem os russos quando querem mandar alguém embora, manda lá, né? Lá pro mais além, lá né, pro, mais além, lá pro gelo lá do território lá, né? E os imperadores fizeram a mesma coisa, o imperador fez a mesma coisa com Atanásio, mandava ele para os confins do império, né? E isso foi 5 vezes. Jerônimo, inclusive, se você pegar, tem um dito de Jerônimo escreveu o seguinte: o mundo inteiro esteve prestes a acordar ariano nessa época, e por muito pouco não se tornou totalmente ariano, né? E aí era meio que Atanásio contra o mundo. É interessante se você parar para pensar, a gente às vezes hoje, a gente tem uma visão da igreja e não percebe como a igreja era séria no passado. Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, a igreja nunca foi, mesmo nos seus piores momentos, a igreja nunca foi um centro de entretenimento. Esse fenômeno da igreja ser um centro de entretenimento é um fenômeno que aconteceu só no século XX em diante. Se você voltar no passado e você olhar a história, a igreja sempre foi pautada por seriedade na forma de tratar certas coisas. Claro, houveram vários erros, sem dúvida, mas nunca foi circo, nunca foi um centro de entretenimento, nunca se fez as palhaçadas que a gente chega a ver no século XX para cá, né? Então isso é importante deixar claro. E naquele tempo, Atanásio praticamente lutou sozinho, né? Mesmo a igreja dele apoiando ele. Inclusive a igreja, quando ele era exilado nessas 5 vezes, a igreja nunca colocou alguém no lugar, porque sempre esperava que ele voltasse. E aí o que é que isso aconteceu? Para tentar diminuir um pouco a tensão que continuou a existir mesmo depois do concílio, essa tensão começou a existir, se criou 2 termos, né, que é homoousios, que significa de mesma substância,
né? E depois homoi ousios, de substância semelhante. E aí tentava se colocar o seguinte, não é homo ousios, como disse no Conselho de Nicéia, é homoi ousios, ou seja, substância semelhante, ou seja, tentaram dar aquela aliviada, né? E aí muitos da igreja faziam o quê? Eles pegavam esse caminho, mas Atanásio continua batendo sobre isso e ele escreve um livro, né? Ele escreve um livro chamado Encarnação do Verbo. Inclusive, tem um historiador, né, que é Gibor, ele fala assim, que o mundo inteiro, nesse tempo, ficou de pernas pro ar por causa de um ditongo, né? Essa questão do homoi e homo ousios, né? Então, e aí Atanásio escreve esse livro sobre a encarnação do Verbo, né? E ele diz no livro, inclusive, que se Jesus Cristo não é Deus, então não estamos salvos. Essa é a base da argumentação dele, e inclusive é um livro que vale a pena você ler ainda hoje, né? E aí o que acontece? Mesmo apesar do arianismo quase ter prevalecido, né, ele foi condenado novamente quando teve daí novamente um concílio em Constantinopla, em 381, né, onde você tem efetivamente a derrota novamente do arianismo. Só que é interessante, o arianismo não foi derrotado por quê? Não completamente naquela época. Porque no auge do arianismo, nesse tempo em que o imperador Constantino estava apoiando e absolvendo Ario, né, e indo contra Atanásio e a doutrina da Trindade, mesmo apesar do concílio ter chegado a essa conclusão, muitos missionários foram mandados para os bárbaros naquele tempo. E, claro, como o próprio Constantino estava promovendo o arianismo, a maioria desses missionários que foram eram o quê? Arianos. E aí evangelizaram os bárbaros. Depois que teve, né, o concílio de Constantinopla em 381, os bárbaros entraram novamente, né, vieram agora participar do Império Romano, de certa forma, e trouxeram de volta o arianismo. E aí, novamente, a igreja teve que se debater com isso por mais um período ainda. Então, nada disso mostra que, poxa, não, houve um concílio e eles realmente criaram a doutrina lá, ela não existia, veio do nada, né? Inclusive o imperador é quem apoiava, mas quando você olha a história, é justamente o contrário disso. Na verdade, a doutrina e a ortodoxia está toda no texto, a gente vai falar muito mais sobre isso, nós todos aqui vamos falar sobre como o texto apoia essa doutrina em vários aspectos, e muito menos Constantino estava a favor dela, muito pelo contrário, né? Constantino era ariano roxo, digamos assim. Eu quero mostrar um texto aqui, irmão. Um texto não, uma imagem, né? Que, na verdade, ela é baseada, não sei se é numa lenda, que é essa imagem aqui, né? Que até teve uma história interessante onde o São Nicolau, seria o Papai Noel, ele deu um soco em Ario, né? Quando ele começou a falar da forma como ele cria, ele ficou tão ofendido que ele chegou a dar um soco em Ario, né? Aí depois suspenderam lá o Papai Noel por um tempo, mas dizem que aconteceu essa questão, né? Então isso aí que o irmão Dionei falou é muito interessante, né? Porque os bárbaros, eles foram evangelizados pelos arianos. E aí isso causou um monte de problemas depois no Império, né? A questão de 381, pode tirar aqui a imagem, era só para mostrar. A questão de 381, que você vai ter o Concílio de Constantinopla, e vai ter uma atualização pode botar a tela, isso. Vai ter a atualização do credo, não uma modificação, mas eles vão acrescentar uma ênfase no Espírito Santo. Irmão Tiago, você tem o credo, aí você bota, depois eu esqueci de pegar aqui os credos, tá? Se você tiver, você bota aí. Se não tiver, a gente baixa aqui, não tem problema. Aí o que acontece? Em 381, você vai ter uma atualização no sentido de acrescentar aquilo que faltou, né? No credo de Nicéia, você vai ter ali uma ênfase na divindade do Filho. Então, o Espírito Santo é como se tivesse ficado em aberto. Já se cria na divindade do Espírito Santo, mas não foi tratado isso ali no Concílio de Nicéia, porque não foi a ênfase do que estava acontecendo. Aí, de 325 até 381, começaram a surgir umas heresias chamadas heresias dos pneumáticos, ou seja, os inimigos do Espírito, que começaram a dizer que o Espírito era uma força ativa, que o Espírito era apenas uma manifestação de uma unção, que o Espírito era um Deus menor que o Filho. Você vai ter algumas heresias que eu até esqueci o nome, acho que é macedoniano, se eu não me engano. E aí, por levantar essas heresias, aí sim se levanta um outro concílio, não para definir uma doutrina, mas para defender o que já era ensinado. Aí você vai ter a atualização do credo Niceno-Constantinopla, né? Que é justamente para demonstrar aquilo que a igreja sempre creu, tá? A igreja nunca creu, por exemplo, que o Espírito
fosse um Deus menor, que o Filho fosse um Deus menor. Pelo contrário, é dito claramente que quem cresce que o Filho era um Deus menor e depois que o Espírito era uma manifestação, era qualquer outra coisa, essas pessoas deveriam ser anatematizadas, porque isso era uma heresia de perdição, tá? Então, para a igreja dos primeiros séculos, quem ensinava isso estava ensinando heresia de perdição. Diz lá claramente, a igreja anatematiza quem ensina tais coisas, né? Então, sempre houve, irmãos, dentro da igreja, pessoas que queriam aí desfazer a divindade do Filho, fazer o Espírito como qualquer coisa, tá? Mas a igreja entendia isso como heresia de perdição. Isso vai ser lá, né, demonstrado nesse concílio, não para definir uma nova doutrina, mas para defender aquilo que já vinha sido ensinado desde os primórdios lá. Amém? Amém. A respeito disso que você colocou agora, irmão Israel, do concílio de Constantinopla, em 381, que eles incluíram, né? Eu não vou ler todo o credo niceno aqui, que ele fala de bastante coisa, mas é basicamente, o resumo do credo niceno é o quê? Que o Filho ele não foi criado, mas ele foi gerado, né? Então esse é o resumo do credo niceno. E aí o que eles adicionaram em Constantinopla, como você falou, foi a respeito do Espírito Santo, que no credo niceno tá só que eles criam no Espírito. Então eles criam no Espírito, mas eles não foram mais longe que isso. Não falaram se ele era Deus, se ele era divino ou nada. Só que eles criam no Espírito. E aí no Concílio de Constantinopla, eles adicionaram isso, ó, que eles criam então no Filho, né, como não criado, mas gerado, da mesma substância do Pai, e no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida. Então o Espírito Santo é Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, isso que eles adicionaram a respeito do Espírito Santo, né? E voltando um pouco ali no que o irmão Tiago Tis tinha perguntado, né? Algumas equívocos, né? Que as pessoas falam sobre o Concílio de Nicéia. Eu já ouvi pessoas falando também que no Concílio de Nicéia foi aonde o cânon bíblico foi decidido, que eles decidiram quais eram os livros que iam ficar e qual que não ia. E isso não teve nada a ver, não teve nada de cânon bíblico sendo decidido no Concílio de Nicéia. Isso não faz sentido nenhum. Tremenda mentira, né? Tremenda mentira. E outra coisa que eu já ouvi falar também é que Constantino ele declarou o cristianismo como religião oficial no Concílio de Nicéia. Também não tem nada disso, Concílio de Nicéia. Quem declarou, que eu anotei aqui, ó, quem declarou o cristianismo daí como religião oficial foi o imperador Teodósio, em 380 depois de Cristo. Então foi um ano antes do Concílio de Constantinopla, que eles decidiram ali a respeito do Espírito Santo, um ano antes que foi Teodósio, já que era o imperador, e aí ele que declarou daí o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Amém. Irmãos, se vocês quiserem, eu tenho alguns ditos aqui de alguns pais da igreja, bem antes do Concílio de Nicéia. Assim, rápido, se vocês quiserem, eu leio aqui na tela, senão a gente passa. Vocês acham que é interessante? Acho que vale a pena, vale a pena. Então vamos botar aqui, deixa eu botar aqui, para vocês darem uma analisada aqui, né? Ó, eu vou botar aqui uns 2 ou 3 só para você ter noção. Então vamos ver o que os primeiros cristãos pensavam de quem negava o Espírito Santo, tá? E negavam a divindade do Filho e tudo mais. Então Irineu, em 180 depois de Cristo, né? Muito antes do Concílio de Nicéia, baseado no que eles já tinham recebido dos presbíteros, bispos e dos próprios apóstolos, escreveu assim: tenho aqui a regra, olha só, a regra da nossa fé, muito antes do Concílio de Nicéia, e o fundamento do edifício e a base da nossa conduta. Deus Pai não criado, ilimitado, invisível, único Deus, criador do universo. Este é o primeiro e principal artigo. Olha só. O segundo é o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se apareceu aos profetas, segundo os desígnios da sua profecia, e segundo a economia disposta pelo Pai, por meio dele foi criado o universo, ademais aos fins dos tempos, para recapitular todas as coisas, se fez homem entre os homens, né? Visível e tangível para destruir a morte e para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, por cujo poder os profetas profetizaram, os pais foram instruídos no que diz respeito a Deus e os justos foram guiados pelo caminho da justiça, né? E que ao fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade por toda a terra, renovando o homem para Deus. Olha o que ele vai falar depois, né? Diz assim: por isso, ou desprezam o Pai,
ou não acolhem o Filho, falando contra a economia da sua encarnação, ou refutam o Espírito, que são os 3 artigos, você não tem a trindade, o termo, mas você tem a expressão, os 3 artigos. De toda essa gente devemos o quê? Nos resguardar. Então você vê que desde o princípio as pessoas que não acreditavam na Trindade já era dito assim: de toda esta gente devemos nos resguardar, evitar os seus caminhos se realmente queremos aguardar a Deus e obter salvação. Então você vê que era uma doutrina prioridade que chegava ao ponto de falar de salvação na cabeça desses irmãos. Não era uma coisinha, não, tudo bem, não faz sentido, não. Era uma doutrina, se queremos agradar a Deus e obter salvação. Você vê que era uma doutrina primária, né? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tem mais textos aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Clemente, entre o ano 30 e o ano 100, diz assim, olha lá. Estando o Pai no Filho, né? O Filho no Pai, perdão, e o Pai no Filho, em unidade e potência do Espírito, o Filho de Deus é inteligência e o Verbo do Pai. Realmente uno e não pode menos de maravilhar-se ao ouvir chamar de ateus os que admitem um Deus Pai, a um Deus Filho e a um Espírito Santo, que é uma frase mais trinitariana que essa, irmãos. Mostrando a sua potência na unidade sem distinção na ordem. Potência na unidade, mas a distinção na ordem, ou seja, pessoas diferentes. Nós movemos pelo só desejo de chegar a conhecer o Deus verdadeiro e ao Verbo que está nele, e qual é a comunhão que há entre o Pai e o Filho, e a coisa seja o Espírito, que seja a unidade de tão grandes realidades e distinções entre assim unidos o Espírito, o Filho e o Pai. Que é uma frase mais trinitariana. Não, foi Constantino que inventou a Trindade. E agora eu vou mostrar um texto judeu para vocês. Isso aqui não é cristianismo, tá? Aqui é judaísmo. Isso aqui não foi escrito por cristão. Diz assim: venham e vejam o mistério da palavra Yud-He Vav-He. Há 3 degraus, cada um existe por si só, ou seja, pessoas. Se cada um existe por si só, são pessoas, né? Entanto, eles, Yud-He Vav-He, Yud-He Vav-He, Yud-He, são um, tão unidos que nem podem ser separados um do outro. Isso aqui parece cristianismo, né? Mas é judaísmo antes de qualquer concílio, antes de qualquer cristão. Pode falar, irmão. Eu tô vendo muito nos comentários aqui, já vi umas 3 ou 4 pessoas falando que o problema que eles não estão entendendo ali, e eles estão tentando argumentar, é que, sim, existe 3, mas que não fala, um comentou agora há pouco ali, Mamelo, que não fala que o espírito é uma pessoa. Esse que eu acho que é o problema que a maioria tem dificuldade de entender, que o espírito, ele não é uma pessoa. Só que, assim, o que vai definir uma pessoa, biblicamente, né? Uma pessoa, ele tem uma alma, e essa alma, ela tem vontade, ela tem inteligência e ela tem emoção. Se você tem vontade, inteligência e emoção, isso não é só uma força ativa, mas é uma pessoa. Uma pessoa tem vontade, uma pessoa tem inteligência, uma pessoa tem emoção. Então, e o Espírito Santo, a gente vê na palavra, sendo dito do Espírito Santo, todas essas coisas. O Espírito Santo, ele tem emoção, é dito na palavra que o Espírito Santo pode se entristecer, né? A gente vê que ele tem inteligência, porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo chama, né? E ele tem inteligência, ele tem emoção e ele tem vontade. É dito do Espírito Santo na palavra que ele chamou alguém, então é a vontade dele própria, além de ele ser um com Deus e o Filho. Então, se o Espírito Santo ele tem vontade, ele tem emoção e ele tem inteligência, isso mostra que ele é um ser pessoal e não apenas uma força. Então, acho que tá muita dificuldade para as pessoas entenderem que o Espírito é uma pessoa. Mas só nisso isso já mostra que sim, ele é uma pessoa. Não tem como a gente negar a pessoalidade do Espírito Santo. Na palavra é muito claro isso. Irmão, eu quero só responder a pergunta do irmão Mascalis de novo. Ele botou assim: um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. Por que Clemente de Roma não utilizou o Deus à frente do Espírito? Bem, irmão, então, se o Espírito Santo ele é necessariamente o Pai e o Filho, por que ele não falou só o Pai e o Filho? Então nós temos um Deus, o Pai e o Filho. Por que ele não disse um Deus, o Pai e o Filho? Né? Mas você vê que quando ele fala de distinção, ele fala de distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pode não ter utilizado o termo Deus ali, mas quando ele fala de distinção entre eles, subsintende que ele está falando, senão ele teria falado do Pai e do Filho. E eu quero mostrar para você aqui a questão de como, né, Irineu vai mostrar essa distinção, mostrando que são 3 pessoas, tá? No mesmo documento. Cadê aqui o texto?
é aqui, né? Olha como ele vai falar. Inclusive, isso aqui foi um erro de Irineu, mas que demonstra como, de fato, eles criam na personalidade, tá? Isso vai estar em Irineu, eu esqueci o nome do documento, tá? Mas está no... Tá, eu acho que naquele livro chamado Contra Heresias, tá? Eu esqueci de botar referência, que diz assim, olha só que interessante. Assim também Raabe, a prostituta que se acusava de ser pagã, culpada de todos os pecados, acolheu os 3 homens espiões. Não eram 3, eram 2. Isso aqui ele errou por quê? Porque eu acho que ele citava de cabeça a escritura e deve ter se confundido com 3. Mas olha o que ele fala aqui, né? Acolheu os 3 homens espiões que investigavam toda a terra e escondeu na sua casa, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se não fosse distinção de 3 pessoas, ele teria que ter falado 2 homens. Mas ele fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 homens espiões. Então, você vê, num erro que ele cometeu, na quantidade de pessoas, na verdade, ele revelou o pensamento deles. Se Clemente lá quisesse falar apenas do Pai e do Filho, ele teria falado Pai e Filho, né? Que nós não somos ateu do Pai e do Filho, mas ele fala, nós não somos ateu do Pai, ou seja, do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém?